dia, galerinha! Todos estão bem? Espero que sim! Hoje nós teremos uma aula sobre os aumentativos e os diminutivos dos adjetivos. Então, vem comigo! Isso mesmo, é para vocês relembrarem e prestarem atenção. O que é um adjetivo? É toda palavra que caracteriza quem? O substantivo, certo? Ele vai indicar uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição do substantivo. Olha os exemplos aqui maravilhosos. Aline é jovem. Opa, não tem esse exemplo aqui, mas vocês entenderam. Jovem é uma característica da Aline. Então, jovem é um adjetivo do substantivo Aline. Agora vamos para o do slide. Homem bom. Bom é uma característica do homem, então ele é um adjetivo de qualidade. Menino traquina. Traquina está caracterizando o menino. Então aí, traquina no caso é um defeito e é um adjetivo. Moça feliz. Feliz é uma característica da moça, então está indicando o estado da moça. Ou seja, feliz é um adjetivo. Família rica. Rica é a condição da família, então está caracterizando aquela família. Ou seja, se está caracterizando o substantivo, trata-se de um adjetivo. Então, por que eu comecei a falar sobre isso? Porque para falar sobre os aumentativos e os diminutivos, é importante que você relembre o que é um adjetivo, ok? Os aumentativos e os diminutivos dos adjetivos. Primeiro iremos falar sobre o grau comparativo dos adjetivos. O que é isso? O grau comparativo, a própria palavra já diz. Comparar os adjetivos. Então, ele vai comparar alguma coisa. Acompanhe aqui comigo. A comparação de uma ou mais características pode ocorrer de duas maneiras, ou seja, entre seres diferentes. Veja aqui no exemplo. A garota é tão inteligente quanto seu irmão, ou seja, comparou uma menina com o irmão dela, seres diferentes. E a característica que ele utilizou, o adjetivo, inteligente. Outro exemplo. A garota é tão inteligente e estudiosa quanto seu irmão. A mesma coisa, entre seres diferentes e utilizou os adjetivos inteligente e estudioso. Agora, vamos ver com seres, vamos dizer assim, do mesmo tipo de ser. Exemplo, a garota é tão inteligente quanto estudiosa. Ou seja, fez uma comparação que ela é inteligente quanto é estudiosa, ou seja, duas características, dois adjetivos, comparando uma pessoa do mesmo ser. Outro exemplo. A garota e seu irmão são tão inteligentes quanto educados. Mesmos seres, não é isso? Fez a comparação inteligentes e educados. Ou seja, dois adjetivos, certo? Para comparar seres, no caso aí, os mesmos seres, tá bom? Então, o grau comparativo ele pode ter essas duas formas. Ser de seres diferentes ou mesmo seres. Tá bom, galerinha? O grau comparativo, além de comparar seres da mesma espécie ou seres, no mesmo sentido, ou seres diferentes, ele também utiliza esses seguintes termos de comparação. Na questão de igualdade, superioridade ou de inferioridade. Quando ele é de igualdade, ele utiliza as palavras tão, mais um adjetivo, e quanto, ou também ou como. Por exemplo, Maria Eduarda é tão amorosa quanto Isadora. Ou seja, utilizou tão e quanto. Ele igualou aí que uma é tão amorosa quanto a outra. Agora, de superioridade. Um ser vai ser mais que o outro. Por exemplo, ele é formado por mais um adjetivo, mais o termo que, ou também, ou de que. Por exemplo, Bruno é mais alto que Caio, ou mais alto do que Caio.
Então, aí utilizou mais e um adjetivo alto e o termo que, dando a ideia de uma superioridade em relação de Bruno a Caio. Agora, inferioridade é formada com os termos menos, mais um adjetivo, e o termo que, ou também ou do que. Exemplo, Bruno é menos amoroso que Caio, ou Bruno é menos amoroso do que Caio. Então, utilizou aí menos, o adjetivo amoroso, e o termo que também, para caracterizar um grau de inferioridade, que um é menos que o outro. Então, essas são as características marcantes no grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, tá bom? Nós falamos sobre o grau comparativo, agora vamos falar sobre o grau superlativo do adjetivo. Como isso ocorre? O grau superlativo, ele pode ser relativo. Como assim? É quando a característica, ou seja, o adjetivo, é intensificado ao máximo em relação aos outros seres. Olha aqui o exemplo. Fernando é o mais estudioso dos irmãos, ou seja, ele elevou a característica dele a bem mais em relação aos outros seres. Então, essa relação ela pode ser tanto de superioridade, que nós vamos ver agora, que a intensidade ela é sempre para mais. Por exemplo, ele utiliza o termo mais o adjetivo e o termo de. Por exemplo, aquela garota baixinha era a mais simpática da turma, ou seja, elevou que entre as que estavam lá, ela era mais, ou seja, essa é a característica do grau superlativo. Ele eleva sempre para mais, né? Nesse caso aqui, tá bom? Bom, da mesma forma que no adjetivo superlativo nós temos uma questão de superioridade, nós também teremos no grau de inferioridade. Por quê? Ele intensifica aqui nesse caso, por exemplo, o de superioridade ele vai intensificar para mais. De inferioridade ele vai intensificar para menos. E quais palavras vão caracterizar? As palavras menos, mais o adjetivo e um termo, por exemplo, de. Olha aqui o exemplo. Aquela garota baixinha era a menos simpática da turma. Ou seja, eu utilizei o termo menos, um adjetivo simpática e o termo da, no caso aí que representa o de, certo? Então, aí está dando uma ideia de inferioridade em relação a outros seres. Nós também temos o absoluto. Esse já é diferente, o grau superlativo absoluto, porque ele não compara o adjetivo, ou seja, um ser, entre outros. Ele faz essa, essa característica dele utilizando uma intensificação ao máximo, só que em relação a ele mesmo, por exemplo. Ele não compara outros seres. Olha aqui no slide. Absoluto, a característica é intensificada ao máximo, mas sem relação com outros seres. Foi o que eu falei. Exemplo, Mateus é muito estudioso. Ou seja, eu intensifiquei uma característica dele sem comparar com outros. Então, esse grau ele possui dois tipos de estruturas, que nós vamos ver aqui, que é o analítico e o sintético. O analítico ele é um superlativo absoluto, formado por palavras que exprimem intensidade, por exemplo, muito, extremamente, demasiadamente, excessivamente, igual o termo que eu utilizei ali anteriormente, no exemplo, Mateus é muito estudioso. Eu utilizei o muito. E outro exemplo aqui, Ana Beatriz é muito simpática. Ou seja, eu intensifiquei uma característica do meu substantivo sem comparar com outro. Essa é a característica de um superlativo absoluto, no caso aqui, analítico, tá bom? Agora nós vamos ver o sintético. Enquanto o superlativo analítico ele expressa-se com o auxílio de advérbios de intensidade, por exemplo, muito, extremamente, bastante, o sintético ele é utilizado apenas pela formação de uma palavra, onde se encaixa o adjetivo e um sufixo. Lembra que o sufixo é a terminação que você coloca ali com um radical, lembra? Olha aqui os exemplos. Quais sufixos você pode utilizar? Íssimo, imo, por exemplo. Isso é o que vai caracterizar
que é um superlativo sintético. Olha aqui os exemplos. Beatriz é simpaticíssima. Meu amigo está felicíssimo. A prova foi facílima. Pedro é macérrimo. Ou seja, essas terminações nos adjetivos é que vão caracterizar que se trata de um superlativo sintético. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só nos enviar, tá bom? Continuem estudando, não deixem de acessar o plural, porque nós conseguimos visualizar quem está acessando e tem gente que não está acessando. Vou puxar a orelha, viu? Quero todo mundo estudando e se cuidando. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Beijo.